Notícia de 2019. Nos últimos 8 anos, o número de cirurgia bariátrica no Brasil cresceu 84%. Estima-se que 13,6 milhões de brasileiros vão precisar do procedimento. Quer saber tudo do sistema digestório? Então vem com o Papituca. Roda a vinheta. Lindo sobre sistema digestório humano. Sim, já tivemos a introdução à digestão, falamos lá de tipos de digestão, comentamos um pouquinho sobre nutrientes e hoje a gente vai enfatizar o que acontece dentro do nosso corpinho lindo relacionado ao processo digestivo. Eu não sei se você vai lembrar, mas o Papituca disse naquela aula sobre introdução à digestão que os alimentos fornecem o que para nós? Fala, Popá. Nutrientes, perfeito. Alguns nutrientes são reguladores, alguns nutrientes são energéticos, outros nutrientes funcionam como matéria-prima para o nosso organismo. Mas um detalhe era crucial. Todos os nutrientes tinham um destino final, vamos falar assim. Eles tinham que entrar na nossa célula. Então o nutriente energético, ele tinha que entrar na nossa célula para fornecer essa energia. O nutriente de matéria-prima, que funcionava como matéria-prima, ele tinha que entrar na nossa célula para funcionar como uma matéria-prima. Então, o nutriente tem que chegar na nossa célula. Então, o que o Papa vai fazer? O Papa vai relembrar rapidamente essa introdução para a gente depois ir exatamente para o nosso sistema, ok? Então, vamos lá. Imagina que aí está a nossa célula, tudo bem? Lembrar que a nossa célula é algo muito pequeno. Então, para entrar na célula, o nutriente tem que ser pequeno. Imagina que essa bolinha está representando um nutriente pequeno. Portanto, ela consegue entrar normalmente na célula. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada nesse outro nutriente representado por duas bolinhas coladas uma na outra, velho? Esse nutriente já é um pouco maior. E se ele é um pouco maior, não tem como ele entrar na célula. A não ser que ele passe por um processo antes. Papi, mas que processo seria esse? Um processo de quebra. Tá vendo que o Papituca separou as duas bolinhas? Agora, aquele nutriente que era um pouquinho maior, virou duas bolinhas pequenininhas, agora elas podem entrar. Tudo bem? Existem nutrientes que são maiores ainda, tipo esse, representado por um monte de bolinha colada uma na outra. Você acha que um nutriente desse tamanho consegue entrar na célula? Não dá. Então ele vai ser quebrado também, tudo bem? Só que ainda ele gerou nutrientes que não são tão pequenos a ponto de entrarem na célula. Então esses nutrientes vão ter que ser quebrados um pouco mais e agora sim eles entrarem na célula. Você concorda, velho, que aqui e aqui tá rolando quebra de nutrientes? Essa quebra a gente vai chamar do que, velho? É a tal da digestão. Tudo bem? Então é muito básico o processo da digestão. A digestão nada mais é do que a quebra de moléculas grandes, tornando elas pequenininhas, para que elas possam entrar na célula. Ou seja, para que elas possam ser absorvidas. Não adianta nada você comer um nutriente grandão e não conseguir quebrar. Sabe o que vai acontecer? Seu corpo não vai absorver esse nutriente e, consequentemente, ele vai sair no seu cocô, tudo bem? Então, um processo importante, a digestão humana envolve tanto a digestão quanto a absorção de nutrientes. Ficou claro? Tudo bem? Vamos dar mais uma viajada nesse comecinho introdutório aí, vamos falar assim? Vamos lá então, ó. Vamos lá então, continuando essa base da digestão humana. Primeiro, Papituca queria que você tivesse ideia o que tem de nutriente nos alimentos que a gente come. Tudo bem? Então vamos lá, basicamente, ou o que deveria estar na sua alimentação. Tudo bem? Tá aí os nutrientes. Você come proteína, quando você come, por exemplo, a carne, ovo, beleza? Você come polissacarídeo, que é um tipo de carboidrato grandão. Esse polissacarídeo você encontra, por exemplo, na batata, né? Na batata doce, na mandioca, é o tal do amido, beleza? Você come disacarídeo, que é um outro tipo de açúcar um pouquinho menor que o polissacarídeo, beleza? E ali de disacarídeo você tem vários exemplos, você tem a lactose, você tem a maltose, você tem a sacarose, que é um açúcar famosíssimo, o açúcar da cana, beleza? Você come também lipídios, tipo óleo, gordura, você come ácidos nucleicos, velho. Você come DNA, você come RNA. Ô louco, papo, não come isso aí não. Acho que você come, velho.
Você não come carne, você come então célula animal. Você come planta, então você come célula de planta. E dentro das células tem DNA e tem RNA, que são os ácidos nucleicos. Então você come essa parada assim também, ok? Você come monossacarídeos, que são os açúcares mais pequenininhos que tem na natureza, tipo a glicose. Você come vitaminas, você come sais minerais. Ou como o Papituca falou, deveria comer. Agora, olha só o que entra na tua célula. Olha só o que a tua célula absorve. Aparece aí para o Papi. Você absorve aminoácido, você absorve ácido graxo e glicerol, você absorve monossacarídeo, você absorve mais o quê? Nucleotídeos, você absorve também vitaminas e sais minerais. Espera aí. Vamos comparar o que você come e o que é absorvido? O que tem em comum nessas duas colunas? Monossacarídeos, beleza? Vitaminas e sais minerais. Ou seja, esses três nutrientes você não precisa digerir. E por que você não precisa digerir? Porque eles já são pequenos, a ponto de serem absorvidos diretamente para a célula. Todos os outros nutrientes que está aí nessa lista de o que você come, esses vão ter que passar pelo processo da digestão. Pega, por exemplo, uma proteína. Quando ela é digerida, ela vira aminoácidos. Pega, por exemplo, o poli e o disacarídeos. Quando eles são digeridos, eles viram monossacarídeos. Um lipídio, depois de ser digerido, vai virar ácido graxo e glicerol. E no caso do DNA e do RNA, quando forem digeridos, vão virar nucleotídeos. Ou seja, todas essas setinhas verdes que estão aparecendo aí para você estão representando a digestão. Então perceba que não são todos os nutrientes que precisam ser digeridos. Você só vai digerir os grandão. E um detalhe importante, tá? Essa digestão que o Papi está mostrando para você é uma digestão conhecida como química. E por que química? Porque está mudando a natureza do material. A proteína está virando aminoácido, tudo bem? Você pega o lipídio, ele está virando ácido graxo e glicerol. Então você está tendo mudanças químicas. Então a digestão é chamada de química, beleza? E para ocorrer a digestão química, coloca na tua cabeça, tem que ter enzimas. Tem que ter enzimas. Ficou claro? Tudo bem? O que o Papo vai começar a mostrar para você agora? Exatamente o nosso sisteminha digestório. Olha que gracinha. Tudo bem? Esse sistema digestório, velho, ele tem uma parte inicial, que é onde o alimento vai entrar, e uma parte de saída de resto, ok? Então o alimento entra pela boca e o resto do alimento vai sair pelo ânus. E durante todo esse trajeto, um monte de alterações vão acontecer. Todo o sistema digestório que tem um lugar para entrada e um lugar para saída, a gente chama de sistema digestório completo. Então nós temos sistema digestório completo, ok? A ideia legal é de você parar o vídeo agora, tudo bem? E tentar colocar o nomezinho das estruturas que tá aí, ó, nos quadradinhos aí pra você, tudo bem? Eu não vou esperar você fazer isso, porque vai demorar muito tempo, vai ficar muito longo o vídeo, beleza? Mas a ideia é que você faça isso. Então para e tenta preencher os quadradinhos, ok? Eu vou continuar e eu vou colocar os nomezinhos aí pra você. Depois você compara pra ver se você colocou certo ou não. Vamos lá? Só que agora o Papituca vai pedir licença, o Papituca vai sair daqui da frente, ok? E o Papituca vai atrás, que é onde está o computador, e lá o Papituca quer ir acompanhando exatamente com você, beleza? As estruturas que fazem parte desse sistema digestório, beleza? Que a gente vai falar de fisiologia, funcionamento, mas seria legal primeiro você ter uma noção da anatomia desse sistema, ok? Vamos lá então? Seguinte, na verdade eu vou ficar aqui, depois eu vou lá para trás, pode ser? Vamos lá então. Eu vou começar colocando as estruturas que fazem parte do sistema digestório, tudo bem? Elas estão aí para você, beleza? Então vamos lá, agora o Papituca vai lá para trás. Vai acompanhando aí, tá certo? Então é o seguinte, ó. Sistema digestório começa aqui na boca, beleza? Da boca o alimento passa por um caninho chamado de faringe, que é a popular garganta. Essa faringe é um caninho que a gente vai falar também no sistema respiratório. A faringe é um caninho por onde passa comida e ar, tudo bem? Da faringe o alimento vai para o esôfago, que é esse tubo longo, tá certo? E aí ele cai nessa porção que é o estômago, tudo bem?
Do estômago, o alimento vai para a primeira parte do intestino, que é essa parte maior aqui, ó. É o tal do intestino delgado. Pode chegar até uns 8 metros, tudo embolado aqui. Intestino delgado, tudo bem? Do intestino delgado passa para essa outra região que é o intestino grosso, beleza? E tem a porção final aqui, a abertura, que é o ânus. Tudo bem? Beleza? Só um detalhe, tá? Esse intestino delgado aqui, ele é dividido em 3 partes. Aparece aí para nós. Tá aí, ó. O duodeno, que é a parte inicial, né, que está conectada aqui ao estômago. Depois vem o jejuno, que é a maior parte. E o íleo é o finalzinho do intestino delgado, né? Quase ali já conectando, quase não, né? Já conectando com o intestino grosso. O intestino grosso, ele também é dividido em partes. Você tem essa parte inicial aqui, que é o seco, beleza? E aí tá vendo até um rabinho aqui, ó, que é o apêndice, eu vou falar depois dele, tá certo? Depois vem o cólon, que é essa parte aqui, o cólon. Aí tem esse finalzinho que é o reto, beleza? E aí depois o ânus, né? Como eu já tinha falado, tá certo? Agora, um detalhe importante, deixa eu voltar aqui, Você tá vendo que tem algumas... Aí, voltei, legal, papituca de novo lá. Você tá vendo que tem alguns espaços que não foram preenchidos? É porque essas estruturas que vão aparecer agora, elas não fazem parte do sistema digestório. A gente chama elas de anexos. E o que seria um anexo do sistema digestório? É uma estrutura que não faz parte dele, mas elas são importantes para tudo o que acontece no sistema digestório. Então elas vão contribuir para o processo digestivo. Olha de quem que o papi está falando. Vamos lá? Lá na boca a gente tem anexo, as glândulas salivares. Descendo um pouquinho, quem que a gente encontra de anexo também? Fígado, vesícula biliar e pâncreas, tá certo? Então, de novo, hein, velho? Todos esses nomes em vermelho fazem parte do sistema digestório. Tudo isso aqui, tá? Fazem parte do sistema digestório, beleza? O que tá em verde vão ajudar na digestão, mas não fazem parte. Eles são chamados de anexos digestivos. Sensacional, hein, velho? Sensacional. Agora, um detalhezinho, tá? Curiosidade aí, ligado também à anatomia. Quando você coloca a comida na boca, aqui não é comida, mas é água, né? Essa movimentação que acontece na minha boca depende da minha vontade, né? Mexer ali, ó, depende da minha vontade, tudo bem? Aí eu vou deglutir. O que é deglutir? Engolir. Isso depende da minha vontade. Beleza? Mas depois dessa deglutida para baixo, tudo que acontece não depende mais da minha vontade. Beleza? Inclusive, a continuação da descida desse alimento. Tá certo? Para isso, velho, existe uma musculatura rodeando todo esse sistema digestório que vai ser responsável por contrair involuntariamente, lógico, e fazer esse alimento ir na direção do ânus. Tudo bem? Esses movimentos que acontecem são chamados de movimentos peristálticos. É como se todo o sistema digestório, né, ele fosse rodeado por uma musculatura que fica mais ou menos fazendo assim. E essa movimentação vai ajudando a movimentação do alimento, que vai virar bolo alimentar, que vai virar quimo, que vai virar quilo depois, e o Papituca vai falar tudo isso para você. Deixa o Papi mostrar um videozinho representando exatamente esses movimentos peristálticos. Se liga aí. Olha que maneiro esse vídeo. A gente tem aí sistema digestório. Olha a movimentação, tá vendo? Isso aí é um pedacinho do intestino grosso. Isso aí é o peristaltismo, os movimentos peristálticos totalmente involuntários. Tudo bem? Ali que tá passando ali dentro do intestino grosso, você está vendo aí? É bosta. A gente vai ver que o intestino grosso já é bosta formada. Olha lá, ó. E vai passando. Então só para fixar bem essa parada dos movimentos peristálticos ali. Sensacional! O YouTube salva a nossa vida, né, velho? Olha que legal. Olha que legal. Ah, legal pra cacete, né? Beleza, vamos voltar. Vamos voltar. Tá certo. Beleza. Ô, Tuca! Fala pra mim! Esses movimentos peristálticos, são eles que estão ligados ao meu vômito? Não. Os movimentos peristálticos são extremamente lentos, tá ligado? Então esse alimento ele vai descendo de forma bem lenta, bem vagarosa por todo o seu sistema digestório. Tudo bem? E outro detalhe, tá? Esses movimentos peristálticos, eles não ficam levando o alimento para baixo.
Eles levam o alimento para a direção do ânus, ok? E por que eu falo isso? Porque lá no desenho você viu lá que o sistema digestório, né, tem lá o intestino grosso subia, virava, depois ele descia. Então essa parte que sobe, os movimentos peristálticos também estão trabalhando ali, ok? Se você ficar de ponta cabeça, seu ânus vai lá para cima, não vai? Os movimentos peristálticos vão levar a comida na direção do seu ânus. Tudo bem? Ficou claro? Show de bola. Beleza, saiu tudo. Vamos voltar lá? Vamos voltar tudo aí? Legal, beleza. Mais um detalhezinho aí pra gente fechar. Ao longo desse sistema digestório, existem válvulas conhecidas como esfíncteres. E essas válvulas estão ligadas a controlar a passagem do alimento. Tudo bem? Tem válvula, por exemplo, entre o esôfago e o estômago, entre o estômago e o intestino delgado, entre o intestino delgado e o grosso, tudo bem? Lá no finalzinho do intestino grosso, no reto, né, no esfíncter anal, também existe essa válvula. Essas válvulas a gente não tem controle, a não ser essa última, né? O esfíncter anal, o Papituca tá até controlando aqui. Sensacional! Tudo bem? Daqui a pouco o Papituca vai falar desses esfíncteres, os mais famosos, o que conecta esôfago ao estômago e o que conecta o estômago ao intestino delgado. Então vamos lá, vamos continuar a parada aí. O que você vai precisar saber exatamente agora na parte fisiológica? Que locais do nosso corpo que tem digestão química, ou seja, as enzimas trabalhando para quebrar o nutriente. Em que lugar que acontece? Nesse lugar, o que é quebrado? Tudo bem? Que nutriente que é quebrado? Que enzima que está trabalhando nesse processo? E algo muito importante também, o pH do lugar, ok? Porque as enzimas, elas funcionam segundo o pH, beleza? Você tem uma enzima que atua em pH ácido. Se eu pegar essa enzima e colocar num pH neutro ou básico, ela para de funcionar. Tudo bem? Você pega enzima que trabalha em pH básico. Se você colocar ela num pH ácido ou neutro, ela não vai funcionar. Então, o pH vai ser muito importante para nós. Tudo bem? Tuca, ao longo de todo o sistema digestório tem digestão? Você vai ver que não. Beleza? Você vai ver que não. Então, vamos lá, começando pela boca. O que seria legal a gente falar da boca? Véi, a boca, ela tem o fenômeno da mastigação. Os dentes aí cortando, triturando, dilacerando os alimentos. Beleza? Tuca, qual que é a importância dessa digestão? Deixa eu mostrar para você uma coisa que o Papituca fez. O Papituca adora amendoim e o Papituca mostrou etapas mastigadas desse amendoim. Aparece aí para nós. Olha lá. Você tá vendo que no comecinho o amendoim tá inteiro, aí o Papituca deu 2 mastigadinhas, depois 5, depois 10, depois 20, depois 30 mastigadas. É claro para você? O que essa mastigação fez? Ela triturou o amendoim. Aquele amendoim ali do comecinho, ele também tá ali no final, depois de 30 mastigadas. Depois de 30 mastigados, continua sendo amendoim, mas eles estão mais triturados. Fala pro Tuca. Você concorda que tá rolando uma digestão aí? Só que no começo eu tenho amendoim e no final eu continuo tendo amendoim. Fala pro Papi, tá tendo mudança química do composto? Não tá. É amendoim no começo, é amendoim no final. Então essa digestão a gente chama de digestão física ou digestão mecânica, tudo bem? Não tem ação de enzimas nesse processo mastigatório, beleza? E essa digestão física, ela é essencial, por quê? Porque quando você mastiga, você está aumentando o contato do nutriente. E isso vai facilitar demais a ação das enzimas. Ai, papi! Então mastigar é muito importante? Óbvio que é, velho. A mastigação vai facilitar a ação das enzimas, porque o alimento vai ter uma maior área de contato. Então as enzimas vão conseguir trabalhar com muito mais facilidade. Portanto, mastiga, que as enzimas vão ficar felizes. Tudo bem? Só que na boca, eu não tenho só a mastigação de importante, beleza? Eu tenho também a saliva. E para ter saliva, vai entrar em ação um anexo da digestão, que são as glândulas salivares, tudo bem? Aí, pá, você fala glândulas salivares, então tem um monte? Não, tem um monte.
São 3 tipos de glândulas salivares. Aparece aí pra nós. Aí bonitinho as glândulas. Se liga. Tem as sublinguais que ficam embaixo da língua. Tem as submandibulares que ficam um pouquinho mais para trás. E tem as parótidas que ficam mais lá no fundo. Ok? Todas elas jogando o que na tua boca? Jogando o que na tua boca? Saliva. Ai, papi, saliva é só água. Tá louco? Tá louco? Saliva tem enzima. Saliva tem enzima. Tudo bem? Detalhe. Às vezes já foi no... Só para você lembrar da localização das glândulas, eu esqueci de falar. Às vezes você vai no dentista, o procedimento demora um pouquinho, fica uma mocinha lá do lado, né? Um carinha lá do lado do dentista ou da dentista, com um cano na tua boca, sugando a sua baba, porque às vezes a saliva atrapalha ali no procedimento, né? Às vezes não tem um carinha para ajudar, uma mocinha para ajudar, tudo bem? Então o que o dentista faz? Ele pega uns tufinhos assim de gaze e soca embaixo da língua, lá no final da língua, no fundo da boca, tá ligado? E ele tá colocando aquele gás exatamente na saída das glândulas salivares. Isso vai impedir a chegada da saliva dentro da tua boca. Tudo bem? Então tá lá as glândulas salivares. Tuca! Então na saliva tem enzima, tem. Vamos lá, atenção agora. Que enzima que é essa? Pitialina. Papituca, vou ter que saber nome? Óbvio. Óbvio. Tudo bem? Óbvio. Então na boca é a pitialina. Você precisa saber também sobre quem ela atua, beleza? E aí eu já adianto para você. A pitialina, ela atua sobre um carboidrato grande, um polissacarídeo chamado de amido, que está nas massas, que está no pão, que está na mandioca, que está na batata, está na batata doce e assim vai. Quando essa pitialina pega esse polissacarídeo, ela quebra formando carboidratos menores, chamados de maltose. Só que esse carboidrato, ele é um disacarídeo. E por ser um disacarídeo, ele ainda não consegue ser absorvido pelas células. Mas ele já é carboidrato menor. Lembra lá no comecinho da aula que tinha um monte de bolinha grudada, beleza? Aí a gente pegou e quebrou, mas formou compostos pequenos, mas que ainda não dava para ser absorvidos. Aí eles tinham que ser quebrados ainda mais para depois serem absorvidos. Lembra disso? Aqui vai acontecer a mesma coisa. O amido é grandão e aquele monte de bolinha colada. Aí você quebra ele, você forma de 2 em 2 bolinhas, que são os disacarídeos, que é a maltose. Essa maltose aí, ela vai ter que ser quebrada ainda para poder ser absorvida. Só que essa quebra da maltose não vai acontecer exatamente na nossa boca. Tudo bem? Ficou claro? Mas já deu uma quebradinha aí no amido, tá certo? Essa pitialina, ela também pode ganhar um outro nome, amilase salivar. Tá certo? Ficou claro? Tudo bem? Ah, detalhe importante. Lembra que o Papo Tuca falou? O que você vai ter que saber? Lugar da digestão, o que é digerido, o nome da enzima, então a gente já sabe, ó. Boca é digerido amido, o nome da enzima, pitialina ou amilase salivar. O que está faltando mesmo? O pH. Qual que é o pH ideal para essa pitialina trabalhar? É um pH 7. pH 7 é pH neutro. Tudo bem? Posso continuar? Vamos descendo um pouquinho mais? Vamos lá então, chegamos no estômago. Tuca, mas e faringe e esôfago? São apenas locais para passagem do alimento, que agora já vai ser chamado de bolo alimentar. Tudo bem? Estômago. O que a gente pode falar do estômago? Posso mostrar a imagem do estômago para você? Vamos lá então, ó, tá aí. Olha que sensacional o estômago. Uma baita bolsa, né? Pode armazenar não, né? Mas pode abrigar, vamos falar assim, mais ou menos 1,5 litro de comida. Tudo bem? Tá aqui o estômago grandão. Olha aqui o esôfago, né? E aqui já tá o duodeno, que é o comecinho do intestino delgado. Aqui que o Papituca queria destacar, ó, tem um esfíncter, que é a cárdia, beleza? Ligando esôfago e estômago. E aqui tem um outro esfíncter na conexão do estômago com o duodeno, o comecinho do intestino delgado, tá certo? Muita gente tem problema com essa cárdia, tá certo? Essa cárdia, ela não funciona direito, e aí muitas vezes o alimento que está no estômago, ele acaba voltando. E esse alimento voltando, acaba dando o que a gente conhece como
refluxo, tudo bem? Aí volta um monte de coisa do estômago, e aí acaba queimando todo aquele esôfago, e você vai entender o porquê que queima daqui a pouquinho. Então volta aqui pro papo e vamos lá. Chegamos então no estômago. O bolo alimentar está descendo pelo esôfago, a cárdia, aquele esfíncter, abre e o alimento entra no estômago. Tudo bem? Quando chega no estômago, esse alimento começa a receber um suco secretado pelo próprio estômago. Esse suco é chamado de gástrico. E o que tem nesse suco gástrico? Primeiro, uma enzima chamada de pepsinogênio, e ela está na sua forma inativa. Tudo bem? Essa enzima ainda não está trabalhando. Ai, Tuca, mas a comida já está lá no estômago, tem que digerir. Calma, calma. A enzima ainda está inativa. Tudo bem? Só que nesse suco gástrico também existe um outro composto, o HCl, famoso ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ativar o pepsinogênio. E quando esse pepsinogênio está ativado, ele acaba ganhando o nome de pepsina. Tudo bem? Beleza? Então, pepsinogênio é a enzima inativada. Na presença do HCl, a enzima fica ativada. E aí ela passa a ser chamada de pepsina. Tudo bem? Outro detalhe importante. Esse HCl, por ser um ácido, ele deixa o pH do estômago, óbvio, ácido, em torno ali de 2, como o Papi Tuca colocou ali para você. Então, estômago, pH ácido e a enzima ativa é a tal da pepsina. Tudo bem? Tuca, onde que essa enzima vai trabalhar? Onde que ela vai atuar? Agora ela vai atuar em proteínas. Aparece aí a proteína para nós, ok? A pepsina vai lá e começa a quebrar a proteína. Só que a proteína é uma molécula muito grande também. É o mesmo esquema lá do amido, tá ligado? E aí, quando a proteína é quebrada, acaba formando grupos menores, chamados de peptídeos, que ainda não dá para ser absorvido. Então esses peptídeos vão ter que ser quebrados ainda mais para depois serem absorvidos. Ficou claro? Bem simples, show de bola. Só mais um detalhe que muita gente esquece. Em recém-nascido toma o quê? Leite, né? Leite o dia inteiro, leite o dia inteiro, leite o dia inteiro. Existe uma proteína nesse leite chamada de caseína, ok? Cuidado, tá? A lactose é carboidrato, a proteína do leite é a caseína, tudo bem? E aí o ponto interessante é o seguinte, imagina o bebê, né, velho? Tá lá, tetinha na boca, tô lembrando do Binituca fazia isso o dia inteiro, mamava o dia inteiro, tudo bem? E aí era leite. Espera, só que o leite é líquido, tá ligado? Rapidamente ele poderia passar pelo estômago, e no leite tem proteína, tem que ser digerida ali no estômago, então rapidamente poderia passar pelo estômago e aquela proteína não ser digerida. Então o que a natureza resolveu fazer? O leite não vai passar rapidamente pelo estômago. E o que a gente vai fazer para ele ficar um tempinho aqui? Vamos coagular esse leite, beleza? Vamos coalhar esse leite. Vamos fazer esse leite, sei lá, virar tipo um coalho mesmo, um coalho, beleza? E aí, essa proteína do leite coalhada vai ficar mais tempo aqui no estômago. Ficando mais tempo aqui no estômago, dá tempo dessa proteína ser digerida, e aí o bebê absorveu o resultado dessa digestão, ok? Essa enzima que vai fazer a coagulação da proteína do leite, para essa proteína ficar mais tempo ali no estômago do recém-nascido, a gente chama de renina. E muita gente passa despercebido com essa enzima. Então o estômago tem a pepsina ativa e no recém-nascido a renina, ok? Depois que a gente vira, né, começa a desenvolver, né, vai passando os anos aí, essa renina vai deixando de ser produzida. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho com o Papi? Você concorda que esse bolo alimentar que está no estômago, ele está recebendo uma porrada de ácido? Cara, o ácido, ele é corrosivo, tudo bem? E aí ele poderia maltratar, vamos falar assim, a parede do estômago. Sem falar pepsina, né, que digere proteína. O músculo, ou melhor, o estômago, ele é repleto ali de músculo, e músculo está cheio de proteína. Essa pepsina poderia começar
a digerir a parede do próprio estômago. Pensando nisso, a natureza resolveu colocar alguma coisa ali, né, para proteger esse estômago, vamos falar assim. Então, falando de quem? De um muco protetor. Então, esse muco protetor, então, vai impedir que a acidez do estômago danifique a parede estomacal. Tá certo? Beleza? Só uma curiosidade, tá? O alimento do estômago agora, ele acaba recebendo um outro nome. Quimo. Tá certo? Saindo do estômago, chegamos no intestino delgado, ok? E no intestino delgado, a gente vai encontrar a ação de 3 sucos. Tá aí os sucos: pancreático, a bile e também o suco entérico. Antes de falar desses sucos, deixa eu rodar uma imagem aí pra vocês. Se liga. Essa imagem é bem interessante porque mostra 3 anexos importantes do sistema digestório. O fígado, que eu vou falar a função dele daqui a pouquinho, a vesícula biliar, tudo bem? E o pâncreas, tá certo? Olha o pâncreas aqui. Aqui a gente tem o estômago, beleza? Onde aqui dentro está o quimo, lembra que agora é chamado de quimo. E aqui já começa o duodeno, início do intestino delgado. Lembrando que entre o estômago e esse intestino delgado tem uma válvula aqui chamada de piloro. Tudo bem? Vamos lá então, volta pro papo, hein, imagem. Só uma curiosidade que o Papituca esqueceu de falar. Lembra que o Papituca falou que as pessoas que tinham problema na cárdia, que é aquela valvulinha entre o esôfago e o estômago, ok? Quando ela não funcionava direito, a pessoa tinha refluxo, sim? Quando a pessoa tem refluxo, aquele quimo, ele sai do estômago e volta para o esôfago. Ele percorre um caminho que não é natural, ok? E lembra que aquele quimo está muito ácido, porque tem ácido clorídrico ali no estômago. Quando aquilo sobe, velho, acaba corroendo tudo o esôfago. E por que corrói? Porque no esôfago não tem um muco. Aquele muco que existe no estômago. Tudo bem? Então daí vem aquela sensação de dor, aquela sensação de queimação quando volta. Às vezes quando a pessoa vai vomitar também, vai dar uma gorfada, tá ligado? A gorfada é uma contração muito rápida dessa musculatura abdominal e joga o quimo para fora. Tudo bem? E aí na hora que volta ácido e vai corroendo tudo ali, por isso que às vezes dói o gorfo, dói, né? Queima o gorfo. Mas vamos lá, voltando para o intestino delgado. Então tá aí os 3 sucos, ok? Detalhe, o quimo está saindo do estômago e indo para o intestino delgado. O quimo está extremamente ácido, ok? Isso não tem problema no estômago porque tem aquele muco protetor. Mas esse muco protetor não tem no intestino delgado, tá certo? Reparou o problema? Então aquele quimo que vai para o intestino, ele vai totalmente ácido, vai muito ácido, e isso poderia danificar muito o duodeno. Então o que o piloro faz? O que é isso, Tuca? O piloro é aquela válvula entre o estômago e o intestino delgado. O piloro, ele vai abrindo bem devagarzinho, para o quimo que está no estômago passar lentamente para o intestino delgado. Porque na hora que esse quimo chega no intestino delgado, o intestino delgado ele aciona o pâncreas. Ô pâncreas, dá um jeito nessa acidez. E sabe o que o pâncreas faz? Ele joga no intestino delgado bicarbonato de cálcio. Velho, bicarbonato de cálcio, ele diminui a acidez. Aquele bolo, aquele quimo que estava muito ácido, vai perder demais essa acidez. Tanto é que o pH do estômago, ele vai para basicamente 8, que é um pH básico, cara. Então, esse bicarbonato de sódio jogado pelo pâncreas vai ajudar demais a dar uma amenizada naquele problema da acidez. Tudo bem? E esse pH 8 vai ser essencial para as enzimas poderem trabalhar no intestino delgado, ok? Vamos lá. O suco pancreático, ele é o suco mais rico que tem, cara. Ele é lotadaço de enzimas. Deixa o papo mostrar as enzimas que tem nesse suco pancreático. Dica para você. Quando tiver uma palavrinha terminada em ase, ela é uma enzima, ok? Então, amilase é uma enzima. Protease é um tipo de enzima, lipase é um tipo de enzima e assim vai. O que a amilase quebrava? Você lembra? Amido, perfeito. O que a protease quebra? Ela quebra a proteína, tudo bem? Sabe a pepsina que você acabou de ver no estômago? Ela é um tipo de protease, beleza?
Então lá no suco pancreático existe mais protease, beleza? Ô Tuca, mas se tem uma protease no estômago, pra que ter de novo no intestino? É porque às vezes não dá tempo de quebrar todas as proteínas do estômago, vai terminar de quebrar no intestino delgado, tudo bem? E outro detalhe, esses 3 sucos que você está vendo aí, geralmente são jogados no início do intestino delgado, exatamente ali no duodeno, ok? Beleza? Show de bola. Então proteases quebram proteínas. E aí o papo vai destacar 2 presentes nesse suco pancreático. A tripsina e a quimiotripsina, beleza? Olha que interessante. Pepsina, tripsina, quimotripsina. Enzimas que terminam em psina, elas são proteases, quebram proteínas. Tudo bem? Anotou aí? Show de bola. Vamos continuar? Olha quem mais tem aí, amilase. Tuca, mas tinha amilase lá na boca. Tinha, para quebrar amido. Essa amilase aí é a amilase pancreática, essa daqui. Tudo bem? E ela também quebra amido. Se não deu tempo do amido ser quebrado na boca, termina de quebrar ali no intestino delgado sem problema nenhum. Só outro cuidado, tá? A amilase salivar, ela também era chamada de pitialina. A amilase pancreática, ela só é chamada de amilase pancreática. Tudo bem? Beleza? O que mais? Olha o que tem aí, nucleases. Nucleases são para quebrar quem? O DNA e o RNA. Tudo bem? Vamos ser um pouco mais específico. Para quebrar o DNA é a desoxirribonuclease. Para quebrar o RNA é a ribonuclease. Tudo bem? E a última enzima que está aparecendo pela primeira vez junto com as nucleases aí, né? São as lipases. O que a lipase vai quebrar? Lipídio. Vai quebrar óleo e vai quebrar gordura. Ficou claro? Se você perceber, velho, o suco pancreático é rico demais. Ele quebra tudo, cara. Quebra carboidrato, amilase. Ele quebra lipídio, lipase. Quebra ácidos nucleicos, as nucleases. E quebra também proteína, as proteases. Show de bola? Legal. Deixa eu tomar uma água aí que tá um calor monstruoso. É bastante coisa de sistema digestório, né, velho? É muita coisa. É muita coisa. Mas vamos lá. Bile. Cuidado. Bile. Primeiro, o que a galera gosta de cobrar? Onde a bile é produzida, onde ela é armazenada. Muito cuidado, porque vesícula biliar, o nome lembra bile. E muita gente acha que a vesícula biliar produz a bile. Véi, a bile é produzida no fígado. A bile é produzida no fígado. E aí o fígado manda ela para a vesícula. A vesícula só vai armazenar essa bile. Tudo bem? Então o fígado fica lá trabalhando. E assim, o fígado tem uma porrada de funções. Uma delas é produzir a bile. Então fica lá produzindo, manda para a vesícula. Fica lá produzindo, manda para a vesícula. Quando o seu corpo precisar, aí a vesícula espreme. E aquela bile, através de um caninho, vai chegar no seu duodeno. Ok? Ô Tuca, o que tem na bile? Não tem enzima. Tudo bem? Ou seja, a bile não faz digestão química. O que tem na bile? Ela tem sais biliares. Então, pelo amor de Deus, não vai me cagar falando que na bile tem enzimas. Tudo bem? Bile tem sais biliares. Bile tem sais. Tá, tem os sais biliares. O que esses sais vão fazer? Eles vão fazer um procedimento chamado de emulsificação de lipídio. O que é emulsificar? É tornar o lipídio apto para a lipase ir trabalhar, ok? Se não tiver a bile, a lipase não consegue fazer o papel dele. Qual que é o papel dela? Digerir o lipídio, digerir o óleo, digerir a gordura. Posso fazer uma comparação extremamente tosca? Vamos imaginar você, sei lá, fritou pururuca. Eu fui comer pururuca. Foi lá, pegou a frigideira, encheu de óleo e jogou pururuca. E fritou toda aquela merda, comeu, limãozinho, aquela loucura, a óleo escorreu no mamilo e tudo mais. Foi lavar a frigideira. Tudo bem? Pegou lá a esponjinha, colocou a água e foi lavar. Fala pro Tuca, tirou o óleo? Fala pro Tuca, só com a água tirou o óleo? Não. Aí vem um ser sábio e fala assim, coloca um pouquinho de detergente, seu besta. Aí você vai lá, coloca detergente. Ai, agora consigo. É isso que acontece. Com a bile. Imagina que a lipase
ela não consegue digerir os lipídios se não tiver a bile. E por que ela não consegue? Porque os lipídios não se dissolvem na água, seu corpo é cheio de água, então a lipase tem dificuldade de ir lá no lipídio e pegar e quebrar. O que a bile vai fazer? Ela vai pegar o lipídio e vai ser o detergente, tá ligado? Vai ser o detergente. Lembra que antes você passava água na frigideira e não conseguia tirar o óleo? Na hora que você pega o detergente e passa na frigideira, na hora que a água escorre, aí ela consegue levar o óleo. Tudo bem? Então o detergente permitiu que a água levasse o óleo. É isso que a bile vai fazer. Ela vai permitir que o lipídio seja digerido pela lipase. Então, a bile, ela facilita a ação da lipase. Se não tiver a bile, a lipase não consegue trabalhar. Tudo bem? Ficou claro? Show de bola? Lindo! Suco entérico. Último suco. Esse é produzido pelo próprio intestino. E aí ele vai ter algumas enzimas que vão quebrar compostos menores. Tipo, a maltase. Lembra aquela maltose lá na boca? O amido virava maltose? Na hora que chegar no intestino delgado, a maltase vai quebrar essa maltose. Aí vai virar coisa bem pequenininha que dá para ser absorvida. Tem também sacarase, que quebra a sacarose, que é o açúcar da cana, né? Tem a lactase, que é uma enzima famosíssima que quebra a lactose, né? Que é um açúcar presente no leite, no derivado. Muita gente tem problema com essa lactase depois de uma certa fase da vida e acaba se tornando intolerante à lactose. E ainda tem as peptidases, que vão pegar aqueles peptídeos que vêm da quebra de proteínas, lá do estômago, por exemplo, tudo bem? E transformar esses peptídeos em aminoácidos para que possam ser absorvidos aí pelo nosso corpo. Gente, depois de tudo digerido, agora tem que ser o quê? Absorvido. Tudo bem? Não adianta nada só digerir. Lembra no comecinho? Eu tenho que digerir para depois absorver. E essa absorção vai rolar exatamente no intestino delgado, mais para a parte meio e fim, jejuno e ilho, ok? Essas porções aí do intestino delgado possuem adaptações para aumentar essa absorção de nutrientes. Então, dentro do próprio intestino já existem dobras, que são as chamadas vilosidades intestinais. E se você pegar uma dobrinha dessa e levar ao microscópio, você vai ver célula. E essas células também têm dobras, chamadas de microvilosidades. Tudo bem? Então, as microvilosidades são vilosidades das vilosidades. Deu para entender? Ficou claro? E aí, por que elas são chamadas de microvilosidades? Porque elas estão na célula, cara. A célula é microscópio. Então, você só vai ver essas microvilosidades com o auxílio do microscópio. Essas vilosidades e microvilosidades, elas aumentam o contato do intestino com o alimento. E, portanto, aumenta a absorção dele. Ficou claro? Só um detalhe, tá, gente? Lá no estômago, o alimento era chamado de quimo. Na hora que ele vai para o intestino, sofre toda a digestão, ele vira quilo. Ele vira quilo, tudo bem? E aí, as velocidades, microvelocidades, absorvendo. Papituca, absorve tudo? Não absorve tudo. Tem nutriente que não dá para ser digerido. E o mais famoso é a celulose, ok? A celulose está presente nos vegetais. Não é lógico que no vegetal não tem só celulose, tem mais um monte de nutrientes, mas a celulose presente no vegetal a gente não digere. Se você come vegetal, você está comendo celulose. E sabe o que vai acontecer? Por você não digerir, você não absorve. Se você não absorve, você caga. Você caga a celulose inteira. A celulose não é digerida. Exatamente porque a gente não tem a enzima que digere a celulose, chamada de celulase. Certo? Papituca, legal! Digeriu, absorveu o que tinha que absorver no finalzinho do intestino delgado e agora? Agora chegamos no grosso. Intestino grosso. Tudo bem? Tá aí o intestino grosso. Ó o seco lá embaixo que o Papituca falou. Ó o apêndice destacado ali pra você. Muita gente acha que o apêndice não serve pra nada, né? Só pra dar apendicite, o cara ir lá, ter que operar e tudo mais. Cara, a galera já tá começando a perceber que o apêndice é importante pra nós sim, ok? Já foram encontradas colônias de bactérias no apêndice. E essas colônias, elas acabam sendo como uma reserva para as bactérias que estão aí nesse intestino grosso. Daqui a pouco o Papituca vai falar que esse intestino grosso é lotadaço de bactérias. Tudo bem? E aí, é comum, ou melhor, comum não, mas às vezes essas bactérias que estão no intestino aconteceram algum problema, morrerem, uma diarreia, levar um monte de bactéria embora,
tá certo? E aí essa flora intestinal, né, que são essas bactérias, precisa ser reposta. Então essas bactérias que estão aí na reserva, exatamente no apêndice, vão recompor essa flora intestinal perdida. Sem falar que também foi encontrado aí nesse apêndice alguns glóbulos brancos importantes para, vamos falar assim, para a saúde do nosso intestino. Então o apêndice ele não é tão vamos falar assim, à toa, não serve para nada, não. É importante sim, tá? Isso não significa que ele é vital. Tanto é que a gente pode viver esse apêndice. Papinduca mesmo, por exemplo, já tirou o apêndice, já fez cirurgia de apendicite. Tá certo? Tudo bem? Só pra gente finalizar, vou voltar naquele colo, no intestino delgado, porque tá vendo? Tem um seco ali, beleza? Aí tem um cólon que sobe, o ascendente, depois tem um cólon transverso, depois tem um cólon que desce, o descendente, aí tem que forma um Szinho aqui, ó, o sigmoide, e aí depois tem um reto. E aí para finalizar, o ânus, ok? O que acontece nesse intestino grosso, que é bem menor do que o intestino delgado? Cara, não tem enzima, não tem digestão química, a única coisa que vai rolar ali é a absorção de água, beleza? Absorção de água, imagina, velho. O alimento está recebendo saliva, recebe suco gástrico, suco entérico, bile, recebe suco pancreático, tudo isso tem água, ok? Você bebe água, então tá descendo uma sopa para você. Na hora que chega no intestino grosso, sabe o que o intestino grosso faz? Ele suga essa água, tudo bem? Então ele tira água de todo esse bolo, tudo bem? Ficou claro? E aí sugando essa água, aquela parada vai ficar mais sólida, vamos falar assim, que é exatamente o cocô. Então a gente fala que o intestino grosso, ele tem a função de absorver água e formar as nossas fezes. Credo, Tuca! Posso falar que o intestino grosso está chupando água da bosta? Pode, é isso que ele faz. Existem alguns micro-organismos que podem se instalar nesse intestino grosso e dificultar essa absorção de água. Se não absorve água, ela vai sair com as fezes, que é exatamente a diarreia que a gente fala. Tudo bem? Ficou claro? Beleza? Sem falar que nesse intestino grosso também existem lá as bactérias, né? Que formam a flora intestinal. Essas bactérias são importantíssimas. Algumas fabricam vitamina K, outras fabricam vitaminas B12, né? Que são importantes aí para o nosso corpo. Tudo bem? Beleza? Vamos finalizar? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Hormônios. Bom, gente, Tuca falou que basicamente, tudo isso, o que depende da sua vontade, a mastigação e a deglutição. O resto é tudo o seu corpo que vai fazer para você, tudo bem? Movimentos peristálticos são involuntários. O suco gástrico sendo jogado lá no seu estômago não depende da sua vontade. Ainda bem, né, velho? Já pensou? Nossa, agora a comida tá chegando lá no meu estômago. Nossa, não, vai suco gástrico, joga, vai suco gástrico. Vai lá, faz a digestão aí da proteína. Ah, acabou, agora vai para o estômago, para o intestino delgado, vai. O suco pancreático, joga o bicarbonato aí, né? O vesícula biliar, elimina a bile aí no intestino. Cara, ia ficar muito louco para nós. A gente tendo que controlar tudo isso. Então, tudo isso vai ser controlado por hormônios, tudo bem? E aí o bicho pega, porque tem vários hormônios. 5. Vou começar pela gastrina. Esse hormônio, ele é produzido pelo próprio estômago, e ele vai ter uma função. É ele quem vai estimular a liberação do suco gástrico. Então, quando o alimento está descendo e ele começa a entrar no estômago, essa gastrina manda o estômago jogar suco gástrico. Tudo bem? O suco gástrico vai lá e faz o papel dele que a gente já estudou. Show de bola? Depois de rolar toda essa digestão no estômago, lembra que o alimento começa a ir para o intestino delgado? Alimento não, é o quimo que a gente chamava, ir para o intestino delgado. Lembra que ele vai devagarzinho, porque ele vai muito ácido? Lembra disso? Na hora que esse alimento devagarzinho começa a entrar no intestino delgado, um outro hormônio começa a agir, exatamente a secretina. A secretina ela tem várias ações. A primeira ação dela, ela manda o estômago parar de soltar suco gástrico. Porque se o alimento está chegando já no estômago, é sinal que a digestão já aconteceu Se o alimento está chegando no intestino delgado, é sinal que lá no estômago a digestão já acabou. Então por que o estômago vai continuar soltando suco gástrico? Não, então para. A secretina, tá bom, o estômago já tá legal, já soltou o tanto de suco gástrico importante, agora para. Tudo bem? Inibe, legal. Outra ação da secretina, ela diminui os movimentos peristálticos.
para que o alimento fique bastante tempo ali no intestino delgado e dê tempo daqueles 3 sucos fazerem tudo o que eles têm que fazer. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Outra ação da secretina. Ela manda o suco pancreático jogar bicarbonato lá no intestino delgado. Exatamente porque o quimo está vindo muito ácido, lembra? Então vai, pâncreas, joga bicarbonato aqui para dar uma diminuída nessa acidez, ok? E a outra ação da secretina, ela manda o fígado ficar produzindo bile, beleza? Terceiro hormônio, colecistoquinina, também chamado de CCK. Esse hormônio manda o suco pancreático liberar as enzimas, aquele monte de enzima, protease, nuclease, amilase pancreática, lembra disso? Lembra? Show de bola. Lipase, lindo, lindo. Além de mandar soltar o suco pancreático, as enzimas, ele também manda a vesícula biliar contrair. E na hora que ela contrai, quem é jogado lá no intestino delgado? Perfeito, a bile. Sensacional, sensacional. Para finalizar, os últimos 2 hormônios que não costumam aparecer muito, grelina e leptina. A grelina é um hormônio ligado à fome e a leptina, um hormônio ligado à saciedade. Tudo bem? Bem simples, é isso que você precisa saber. É muito comum no vestibular, o cara por exemplo, dá assim, um cara comeu arroz, por exemplo, um lanche. O lanche tinha pão, o lanche tinha alface, o lanche tinha carne e tinha ovo. E ele quer saber onde tudo isso vai ser digerido. É pão, alface, carne e ovo. Tudo bem? Vamos lá. O pão é amido. O amido é digerido na boca. E ele também é digerido no intestino delgado, que lá tem a amilase pancreática. Lembra disso? Legal. Alface. Alface tem o quê? Vitaminas, sais minerais e celulose. Vitaminas, sais minerais não passam pela digestão porque são pequenos. Celulose a gente não quebra, porque a gente não tem a enzima chamada de celulase. Então, essa celulose não vai ser digerida em nenhum lugar. E você vai cagar ela inteirinha. Tudo bem? A carne é proteína. Onde que a gente ingere proteína? No estômago e também no intestino delgado. Ok? E o ovo? O que tem no ovo, velho? Proteína, estômago e intestino delgado e também tem lipídio. O lipídio vai ser digerido apenas no intestino delgado. Tá certo? Sendo assim, papituca, encerra a digestão humana. A gente se encontra na próxima. Um beijo bem gostoso no seu coração. E